Sofia e hoje no Explicador Virtual a gente vai ver um pouco mais sobre o IDH. Bom, o Índice de Desenvolvimento Humano, ou IDH, é uma medida. Ela é criada para comparar e classificar os países de acordo com o desenvolvimento humano, tá? Ele vai entender como o desenvolvimento humano a capacidade que aquele país tem de apresentar algum tipo de bem-estar para a sua população. É claro que algumas características que o desenvolvimento humano que o IDH considera não são exatamente as mais exatas para qualificar o desenvolvimento humano de fato, né? O grau de desenvolvimento. Mas de acordo com isso eu posso classificar os países como desenvolvido, que tem um desenvolvimento humano alto, em desenvolvimento, tem um desenvolvimento humano médio a alto, e os subdesenvolvidos, que tem um subdesenvolvimento, um desenvolvimento humano baixo. Bom, o Brasil ocupa a posição 79 no ranking do IDH mundial. Ele subiu algumas posições nos últimos anos, ainda sobe de forma lenta, mas já vem apresentando alguma melhora no seu condicionamento de IDH, tá? Esse dado foi publicado em 2003, né? Com o Brasil ocupando a posição 79. Para a gente comparar bem, às vezes economia não significa qualidade de vida. O Brasil ocupa a quinta posição, a quinta maior economia do mundo e ocupa a posição 79 no ranking de desenvolvimento humano. Então não necessariamente ter uma grande economia significa que eu tenho um índice alto de qualidade de vida. O que eu vou considerar no IDH? Como é que eu calculo isso? O IDH ele considera 3 fatores. Que fatores são esses? Expectativa de vida ao nascer. Então eu vou olhar e falar assim, bom, essa população ela vai apresentar uma média de vida de 80, 90 anos, 80 anos. Para você ter noção, o Brasil está circulando em torno dos 80 anos, né? Tem regiões para mais, regiões para menos. Algumas regiões na África têm a expectativa de vida de 45 anos. O que isso de fato significa? Isso significa que as condições de vida, o acesso à educação, à alimentação correta, o acesso a saneamento básico, o acesso a tratamento médico, em locais onde eu tenho uma expectativa de vida de 45 anos, são debilitados. Então, isso significa um problema na qualidade de vida. A outra coisa que eu vou utilizar é o critério da educação, a escolaridade média da população. Então, um lugar que eu tenho um alto índice de desenvolvimento humano, uma das características que eu vou encontrar é a existência de alto índice de escolarização, acesso à escola, um alto índice de pessoas usando o sistema escolar até o ensino universitário, né? Uma alta qualificação, porque isso inclusive significa que no futuro essa região vai ter uma capacidade de se desenvolver maior. E outra coisa que eu vou olhar é o PIB per capita. Lembrando que o cálculo do PIB, isso é uma das características da distorção do IDH, é porque o PIB ele não vai olhar o índice de distribuição de renda. Se você tem uma pessoa, um município, que tem uma grande indústria, que tem, sei lá, um lucro de 100 bilhões, esse lucro vai ser dividido por todas as pessoas igualmente. Então, como é que eu calcularia o PIB? Eu tenho, digamos que uma pessoa tem 10 maçãs. Essas 10 maçãs, uma pessoa tem 10 maçãs. E as outras 9 pessoas na cidade têm, sei lá, 0 maçãs. As 9 pessoas têm 0 maçãs. Então eu tenho uma pessoa que tem 10 maçãs, enquanto as outras 9 pessoas da cidade têm 0 maçãs. Aí você fala, pô, mas eu não estou entendendo nada. Como é que eu calculo o PIB? Eu não vou pegar e vou mostrar, olha, eu tenho uma concentração de maçãs nessa situação. Ou seja, eu tenho uma concentração de renda. Não, eu vou pegar o total de maçãs, que nesse caso é 10, e vou somar com o total de pessoas, que nesse caso também é 10. Então, qual seria o resultado? O meu PIB per capita significa que eu tenho uma maçã por pessoa. Mas isso corresponde à realidade? Não, isso não corresponde à realidade. Então, quando eu olho o PIB, eu posso projetar o país, fazer com que ele tenha um avanço
Na verdade, porque eu tenho a concentração de renda, porque eu tenho grandes empresas lucrando muito, lucrando em cima do trabalho de um número maior de funcionários. Então, nesse caso, quando eu tenho essa relação, não necessariamente o fato de eu ter um PIB desenvolvido significa que eu tenho uma economia desenvolvida ou uma economia solidária, ou seja, uma economia que esteja englobando todo mundo. Não necessariamente um retrocesso no PIB ou uma aceleração do PIB significa que eu tenho um ganho social, uma melhoria da qualidade de vida. Esses são alguns indicadores que vão comprometer a questão do PIB. E na questão da educação, não simplesmente o grau de escolaridade é importante, mas também a qualidade dessa escolaridade. Então o IDH é um fenômeno importante, é um indicador importante, ele é considerado, mas muitas vezes ele também tem as suas falhas, porque ele não vai retratar a desigualdade existente. Bom, aqui é um mapa sobre indicadores do PIB, tá? A gente tem muito alto, localizado mais uma vez na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália. O Brasil ocupa uma média de desenvolvimento humano alto, tá no ranking dos altos. Na América Latina, na maioria não vai apresentar esse mesmo panorama, a gente tem alguns casos de muito baixo e baixo. A África vai ocupar a pior posição, ocupando a maior parte dos países com um indicador muito baixo, exceto para alguns países aqui no norte e a África do Sul, que vai apresentar um desenvolvimento um pouco maior. A Ásia, a mesma situação, e a gente pode observar mais uma vez um desenvolvimento parecido com quando você vê com os indicadores de fome, tá? Os países que geralmente ocupam o primeiro lugar, a gente tem aqui a Noruega, ocupa o primeiro lugar no PIB de 2011, mas a maioria dos países que vão ocupar os melhores indicadores são esses aqui. Finlândia, Noruega, Suécia, são países que não necessariamente só ocupam as primeiras posições na economia, mas que vão apresentar uma economia estável, com uma distribuição de renda razoável e com indicadores de desenvolvimento humano bastante elevados. Então, eles geralmente ocupam essas melhores condições, o que prova que não necessariamente a melhor economia ou a maior economia é a economia que vai apresentar melhor qualidade de vida. Vídeo que os Estados Unidos têm indicadores piores do que esses países em muitos casos. Você tem pobreza, tem favelização, e esses países vão apresentar um processo de desenvolvimento maior. Esse é o panorama que a gente tem do IDH. O índice que vai propor corrigir isso é o índice Gini. O que o índice Gini vai falar? Ele vai apresentar não só o indicador de desenvolvimento humano, mas ele aponta a diferença entre rendimentos dos mais pobres para os mais ricos. Ou seja, ele vai apontar a desigualdade. Então, como é que eu calculo? Ele vai variar de 0 a 1, tá? E o valor 0 representa a situação de igualdade. E o valor de 1 a uma situação de maior desigualdade. O Brasil tá na posição 120. Aqui. Com a posição 0,591. Que não é uma posição muito favorável, que significa que a gente costuma ter um índice de desigualdade muito grande. O que faz sentido a gente ter um indicador de DH baixo e ter uma economia bastante desenvolvida. O fato de você ter uma economia desenvolvida não vai retratar um índice de desigualdade. Então você pode ter um país rico, mas um país desigual, que é um pouco o que o Brasil se encaixa. Nós temos uma acumulação de riqueza, nós temos uma elite que lucra bastante, mas esse dinheiro não é repassado para o desenvolvimento humano de forma geral, tá? Esse é o índice Gini. E um outro índice que foi criado para tentar reverter, para tentar avaliar de uma outra forma, é o índice que a gente vai ver agora. O FIB. O FIB, ele é um índice criado, ele não é considerado pelos grandes avaliadores da ONU, nem a FAO, nem esses grandes instrumentos vão considerar, mas ele foi um índice criado no Butão. E qual foi a lógica desse índice? Esse índice ele tinha a ideia de criar um indicador de felicidade. Então, o que é o FIB? Felicidade interna bruta. O chefe, o rei do Butão, ele reparou que mais importante do que ter um desenvolvimento econômico muito grande, e o Butão, inclusive, é um país pobre, mais importante do que isso
era ter felicidade entre as pessoas. É ter uma sociedade que você tem um alto índice de felicidade, de satisfação. E aí ele criou o índice de felicidade interna com o objetivo de tentar avaliar a felicidade dos seus moradores. Isso mostra uma nova lógica de ver. Obviamente que o FIB tem essa característica de ser desenvolvido no Butão, eles têm uma outra lógica de pensamento, uma outra filosofia, e que mostra que além dos indicadores de IDH e dos indicadores de desenvolvimento, a gente também pode avaliar os indicadores de satisfação e de felicidade da população. Bom, o IDH, o Gini são utilizados também para a gente poder avaliar o desenvolvimento dos países, são indicadores para a gente poder avaliar e cobrar o desenvolvimento dos do governo e entender um pouco mais sobre o panorama do mundo. Bom, espero que tenha ajudado. Tchau!